Boa noite, amigos. Muito boa noite. Boa noite, Londrina, Paraná, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. Olha, eu fiquei impressionado, doutor Viana, com os dois hackers que conseguiram entrar nos dados de 200 milhões de brasileiros. Um garoto que nem estudou direito, acho que o grupo escolar, dizem. Mas é um gênio. É um gênio, né? É um gênio. Aliás, nos Estados Unidos, eles aproveitam esse pessoal para trabalhar para o serviço secreto deles. Quando surge um cara desse. Eles cumprem, vamos dizer assim, uma penalidade, a pena, prestando serviço lá dentro, interno, que é para eles ensinarem os funcionários do serviço, órgão onde ele está, ali, do serviço serviço secreto até. Isso. Que coisa impressionante, não? Porque o cara não tem estudo, não tem nada, não tem técnica, de repente ele consegue... Pois é, uns aparelhinhos mequetrefe até, você vê que é pequeno. Imagina se der instrumento para eles desenvolverem e ensinarem os funcionários a isso, os técnicos. Olha, esse rapaz é de Uberlândia, tal de Marcos Roberto. Mas tem o lá de Pernambuco também, que fez a mesma coisa. E praticamente a mesma idade. Que coisa impressionante, não? Como é que eles conseguem? Não. É gênio do setor. Gênio que nasce assim. É como, por exemplo, quando começou a Renascença, que apareciam esses pintores consagrados no mundo inteiro, aparecia ali, outro lá. Eles não tinham nem material. A tinta, pensa como era difícil achar uma tinta. Nossa. Uma tela para você pintar. Como era complicado. E apareciam os caras aqui, ali. Não era um centro só, uma cidade. Era, né? E ficaram para a posteridade. Então é isso. Estou dando o exemplo da Renascença, mas teve outras genialidades você aí. Você olha os quadros de Van Gogh, do Rafael, italiano. Tudo. Na ciência também. Também, né? Como é que Isaac Newton, naquela época, pôde mudar o curso da física e da matemática no mundo sem ter instrumento nenhum, nada, absolutamente nada. Não tinha nem papel praticamente para escrever. Então, você vê, é genialidade. Genialidade, é verdade. Não existia BIC. Não, papel. Hoje tudo é fácil. Hoje tudo é fácil. Hoje tudo é fácil. Você pega um papel, hoje você clica na internet, você descobre tudo, você faz um apanhado, depende de você ser esforçado. Lá naquela época não tinha isso. Não tinha, olha o Shakespeare. Verdade. 1500 e pouco, o cara escreveu obras que até hoje são universais. E outra, naquela época, pensa como era difícil escrever com a caneta. Você tinha que arrumar tinta. Não, o cara tinha... Eu acho que é pena de galinha especial, sim, de avestruz. Mas ele não era assim, eu vou ali na livraria comprar a tinta. Não. Ele tinha que fazer a tinta, porque ele não tinha pronto. Se ele fosse andar, por exemplo, viajar para comprar um caderno, comprar um papel, uma coisa... Tinha que andar, vamos dizer, 100 quilômetros. É estrada de barro, cavalo, charrete. E olha, era uma tragédia. Nem estrada tinha, era picada. É verdade. Só para ir e depois voltar, já perdi um tempão. E o cara escreveu centenas de obras clássicas. Nunca viajou, nunca saiu da Inglaterra a história dele. A biografia dele. Mas ele escreveu com tanta perfeição, como se ele tivesse ido para Verona, como se ele tivesse ido para o mundo inteiro. Exato. A história dele, Romeu e Julieta, até hoje é sucesso. Né? Sucesso. E não é história de amor. Não. É de tragédia. É de tragédia. O romantismo deu uma roupagem de amor, mas não é. De tragédia. Tragédia. O Romeu conheceu a Julieta no domingo à noite, porque ele namorava a Rosalie. O Romeu namorava a Rosalie, estava apaixonado pela Rosalie. Aí
ele brigou com a Rosalie e, para esquecer, foi na festa da Julieta. E chegou lá, quando ele olhou para ela, já se apaixonou de cara. Quer dizer, você vê que aí já é uma questão emocional do ser humano mesmo. Já esqueceu da outra, se apaixonou no domingo. Na segunda-feira teve aquela cena do balcão, que ele vai lá, fala poesia para ela fica apaixonada. Na terça eles casam, na quarta ele foge e na quinta eles morrem. E fora eles morrerem nessa tragédia toda, os primos morreram, muita gente morreu no desenrolar do romance, da história, da tragédia, muita gente morreu, a gente conhece a história. Então é uma história trágica, com roupagem de romance e parece uma história bonita, mas se você for verificar, tragédia completa. É verdade. Aliás, a maioria, até as comédias que Shakespeare escreveu, elas são trágicas. Tem alguma coisa, às vezes, no meio de comédia, mas são trágicas. Até porque a tragédia que marca a história da humanidade, desde os gregos. Seria cômico se não fosse trágico. Isso. É uma frase que a gente ouve de vez em quando. Né? Sempre. Doutor Viana, agora, o que será que esses rapazes iriam fazer com os dados de 200 milhões de brasileiros? Fizeram nada. Eles são gênios para fazer a coisa, mas não são gênios de empreendedorismo, para poder montar um negócio e ganhar dinheiro. Isso aí já é outro tipo de personalidade. É um empreendedor. Tinha que ter aparecido um picareta para vender as coisas dele. O picareta ia ficar rico e eles iam ficar trabalhando o resto da vida. Mas aí eles não conseguem fazer isso. E dois gênios estão presos, estão detidos, né? E o que será que a justiça brasileira no Brasil eles vai fazer com eles? Vão tacar ele numa penitenciária, vai ficar muitos anos lá, vai ser marginalizado, doente, abusado, tudo aquilo que não presta. Esquecido, porque no Brasil não tem esse sentido, porque no Brasil ainda a pena, infelizmente, o sentimento da justiça é que a pena é um castigo, quando não é isso. No mundo civilizado, nem a nossa doutrina aceita isso, mas na prática o juiz vê o castigo. Então ele tem que cumprir pena, como era na Idade Antiga. Cumprir pena, sofrer, suplício, tortura, privação. Você não vê que é assim mesmo? Até o presidente da República fala, quem manda ser bandido? Quero que se dane. Entendeu? Não é assim. Não é assim. O mundo mudou isso, nessa perspectiva. Só que na prática a nossa justiça continua assim. Ele fez, então vai para a cadeia, vai ser torturado lá, vai ser privado, não vai poder ver nada, ninguém, vai ficar recluso. Mas ele apanha, ele é abusado, não interessa, ele é bandido. Quem mandou ser bandido? Esse é o espírito. Então esses aí estão acabados. Não vão servir para nada. Que coisa triste. Talvez vá servir dentro do presídio para o PCC para fazer as ligações e as conexões que o PCC tem lá dentro. O PCC não está só dentro da penitenciária, ele está mandando aqui fora também. O PCC está cuidando do Brasil inteiro, de uma política forte. Dentro e fora da penitenciária. Então essas pessoas assim, o único que vai... Enquanto a justiça quer punir, castigar e exterminar com o cara, o PCC acolhe. Acolhe. Isso aí, eles vão ser usados, protegidos pelo PCC. Esses dois rapazes poderiam ser encaminhados para a ABIN, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele reclama muito da logística da ABIN, da agência brasileira. Que não serve para nada, não serve para nada. Dizer. Ela não descobriu Qual nada. É feito? Lembra da história do navio que veio, sujou a costa de Pernambuco e tal? Cadê a ABIN? Não sabe nem aonde foi isso. Diz que foi um navio estrangeiro, mas que navio? Como assim? Não, e depois outra, não é só a BIM. Cadê a Marinha? Cadê as nossas ciências, os nossos satélites? A aviação. A nossa aviação. A aviação costeira. Isso. Então, um transatlântico passa pelo Brasil, joga o lixo aqui, ou vazou o lixo, foi embora, ninguém nem sabe identificar quem foi.
Olha quanta incompetência. É verdade. Né? Veja como a gente está desprotegido. É que o Brasil é um país maravilhoso. Os terroristas não têm por que atacar aqui. Porque se quisesse... olha só. Né? As fronteiras estão abertas aqui, abertas. Você viu nos Estados Unidos mais um atentado? No Colorado, o cara disparou, matou 10, matou um policial, matou mais... Mas aí é doido, né? É, né? É doido. Mas é Não é terrorista. É facilidade doido. de ter arma na mão. De né? arma, claro. De arma. A hora que... Quanto mais liberar arma, mais homicídio vai ter. Isso está registrado já. Por quê? Porque o ser humano ele não sabe se comportar. É igual a beber e dirigir. Não dá. O cara não sabe se comportar. Ele se transforma em outra pessoa. Não adianta falar, não, pode beber e dirigir. É igual portar arma e dirigir. Quem pode você portar uma arma na cinta, agora pode portar 2 ou 3 armas dentro do carro? Dentro do carro. É lógico que com uma discussão do trânsito, uma fechada, uma bagunça, um vai atirar no outro. É uma facilidade. Lógico, é o que eu estou falando. Beber e dirigir não combina, assim como porte de arma não funciona para o povo brasileiro. Não funciona. Qualquer discussão de boteco, o cara vai meter bala. Isso não tem como evitar. E não tem utilidade nenhuma, porque o governo federal quer liberar a arma para dizer o seguinte, olha, para a pessoa se proteger em casa, não se protege. Não se protege. O bandido vai entrar, antes dele pensar em pegar a arma, o bandido já está com a arma dele na mão. Já pegou a mulher, a filha, já não sei o quê. Então, não é isso que funciona. Não adianta delegar poderes. Assim a gente não precisa usar a polícia. O próprio cidadão se defende em casa. Isso aí é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Nós não temos treinamento para isso. Você está lá... Um país armado não é um país... Não é protegido. Protegido. Né? Não, de jeito nenhum. Isso... Mas, enfim... É o que temos. É o que temos e é o que nós estamos caminhando. Cada um com a sua arma. Doutor Viana, o que será que vai acontecer com a Amazônia? Porque o presidente Bolsonaro vai nomear o Pazuello como ministro da Amazônia. Ele quer criar um ministério para ele. E seria o da Amazônia. Mas para cuidar de lá tem o IBAMA, o ministro do Meio Ambiente, tem mais não sei o quê, até esses dias não tinha lá a Força do Exército, Força lá, Nacional. Comandada pelo Mourão. Sim. Força Nacional. O Mourão até agora, não, e tem mais o Mourão. Foi nomeado para para cuidar da Amazônia. Cuidar da Amazônia. Então é muita coisa, é só para poder garantir o foro privilegiado para o Pazuello, porque se ele sair do ministério e perder o foro privilegiado, ele vai terminar na cadeia. O medo do Bolsonaro é que o Ministério Público pressione o Pazuello para fazer uma delação. Falar, olha, eu não pude fazer porque ele me impediu. Eu era um subordinado, ele mesmo falou. Ele manda e eu obedeço. Foi. Já falou isso. Foi. Todo então, mundo, o Brasil inteiro ouviu. A hora que ele falar que ele não pôde fazer mais, eu não levei oxigênio para a Amazônia porque o Bolsonaro disse que não era para levar. Pronto. Acabou o governo do Bolsonaro. Doutor Viana, muito obrigado. Boa semana. Que haja oxigênio para todo mundo, para todos os brasileiros. A gente fala em oxigênio assim, porque num nós lugar temos comum, mas não sabemos a importância. a importância. Né? A gente existe também por causa do oxigênio. E vamos torcer para que a vacinação evolua. Evolua. Obrigado. Um abraço grande. Hein? Obrigado. Boa semana. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados.
Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Vamos conversar um pouco sobre educação no Brasil e para falar sobre o tema está aqui conosco o empresário e gestor Nelson Tsukahara. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo de volta. Marcelo, aqui. Saudade, eu estava com saudade de você já, né? Obrigado. Essa pandemia separou a gente. Não, distanciou todo mundo. Mas é uma alegria estar aqui com você, viu? Para nós também. Nós vamos falar, e a educação no Brasil? O que você pode dizer? Marcelo, eu vou começar a falar assim, como eu sou um aficionado pela educação, né, que nós, né, minha família, meus pais falavam coisas assim até radical, falavam, não, vamos deixar de comer, mas vocês vão estudar. Né? Falavam isso? Falavam isso. E você vê hoje que, né, que a China é o país em que, no PISA, que analisa 79 países, é o primeiro lugar em educação. Então, o asiático ele investe muito na parte de educação, valoriza demais a educação. Eu digo assim, o Brasil, né, é o futuro do Brasil, o desenvolvimento e crescimento do Brasil só depende da educação. Ainda mais no mundo que a gente está ficando assim tão tecnológico, né? Olha, se a gente não tiver política pública, né, para investir na educação, nosso país sempre vai continuar do jeito que está. Ou seja, embaixo em qualquer índice. Exatamente. Então, no PISA, eu até vi agora, né, no Google, né, de 79 países, né, que é analisado, né, a parte de matemática, leitura e ciências, né, de 79 países, né, o Brasil está em 63º, 63. Quer dizer, né, quase caindo para a segunda divisão. Então, vamos falar assim. Né? É verdade. Aliás, o Nelson Tsukahara agora é diretor da Rede Solar, né? Explica para a gente do que se trata a Rede Solar no Brasil. Marcelo, o seguinte, faz uns 8 anos atrás eu fui convidado, né, para fazer parte de um projeto aqui no Brasil, né, de desenvolver colégios, né? Então, são tudo associações de pais sem fim lucrativo, né, em que os pais, os avós se juntam para montar o colégio, né? Então, isso veio lá de Barcelona, já existe, né, colégio nesse sentido aí, que chama Educação Personalizada, já existe mais de 50 anos, né? Tem diversos colégios na Espanha, enfim. Na Espanha tem 50 mil alunos já na rede, né? Nossa, muito significativo. Educação Personalizada. Lá a instituição chama Fomento de Ensinanças, né? Então a gente trouxe esse projeto aqui para o Brasil, né? E a gente começou a trabalhar com isso, porque eu sou aficionado pela educação. Eu falei, olha, a gente tem que investir na educação, né? Claro que a gente não vai poder atingir o Brasil inteiro, mas o que a gente puder fazer para melhorar a educação no Brasil, a gente tem que trabalhar nesse sentido. E hoje já existe aqui no Brasil algumas escolas assim. Então, nós estamos aí com a rede de 10 colégios hoje já, né? Em Londrina, nós temos o Colégio Navegantes, né? Começou quando o Navegantes? Faz 8 anos já, começou, 2001.
2013. Quando veio a ideia, já veio assim. Nós já, né, assim, já de cara, assim, já teve 2 colégios que já um colégio que existia, que é o Catamarã em São Paulo, né? Certo. Mas o resto 9 começou 7, 8 anos atrás. E a gente está já com 10 colégios na rede, né? Nós temos o Navegantes em Londrina, né? O Atobá em Florianópolis, Pampiano em Porto Alegre, né? Porto Real no Rio, né? Monte Alto, Tijucas e Monte Alto, Botafogo, né? No Rio, Monte Alto, Niterói, tem Viraventos em Brasília, Bons Ventos em Natal, Gostei do nome. Mirante, né? Lá em São Luís, no Maranhão, né? Então, já... E o nosso projeto é o seguinte, em 50 anos, ter 50 mil alunos na rede, né? É um sonho nosso, uma convicção, né, de que a gente tem que trabalhar, né, para melhorar a educação no Brasil. E o diferencial é principalmente esse, né? Quer dizer, são pais e Exatamente, avós não existe fins lucrativos, né? A educação personalizada, assim, né? Ele trabalha, né, as 5 dimensões, né, da criança, do jovem, que seria a parte, né, cognitiva, a parte física, parte afetiva, né, social e a parte espiritual, né, que abrange todo, né, o ser humano completo, né? Isso é interessante, hein? E outra coisa também, Marcelo, assim, não adianta só ter, né? Lógico que a gente também persegue a excelência acadêmica, né? Porque não adianta se tem um excelente colégio, né, com um projeto pedagógico, mas os caras nem passam do vestibular, né? Não atingiu tanto o objetivo. Agora assim. você veja bem, né? Além disso, a gente trabalha muito esse lado, né, de valores e virtudes, né? Vamos dizer assim, com as crianças, né? Educação, valores, virtude, comportamento, né? Porque a gente vê tanto aí, né? Vamos dizer assim, a gente pega aí, né, um profissional super gabaritado, mas humanamente o cara é um zero à esquerda, quer dizer... Só prejudica todo mundo, inclusive a sociedade. E o nosso país é carente disso. Você vê aí como é que está a nossa sociedade. Desculpa, né? Mas... É exatamente isso. Exatamente isso, né? Então a gente está trabalhando nisso. Eu já venho 8 anos, né? A gente desenvolveu o Colégio Navegantes. E começamos com 9 crianças, Marcelo. Começaram pequenininho. Pequenininho. Né? Agora nós já estamos, né, chegamos a quase 100 crianças. Né? Agora que a pandemia, né, virou tudo de ponta cabeça, vamos dizer assim. Né? Mas o que importa é que o trabalho continuou. O trabalho continua, né? E eu fui também agora, eu sempre trabalhei também na Solar Colégio, que é a mantenedora mãe de todos os colégios. Né? Ela é que desenvolve, né, administra a sustentabilidade pedagógica de todos os colégios. Para manter o padrão. E eu já fui, né, também convidado para ser diretor lá desse colégio, né? E eu era diretor de sustentabilidade, cuidar da parte administrativa, financeira, orientação, né, para as escolas não quebrar, né? Que é algo que o Tsukahara entende muito bem. É a parte de gestão, exatamente isso, né? Que eu sou empresário, né? Já estou 50 anos, né? Como executivo empresário. E agora, né? Eu fui eleito como nomeado, né? Como diretor executivo, né? De toda essa organização. De geral. Do Brasil inteiro. Que maravilha. É um desafio. Que bom para Londrina, inclusive, né? Eu estou otimista, estou contente, né? Vale a pena realmente. É um legado que a gente vai deixar, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa cidade, para o nosso estado e pelo Brasil, né? É verdade. São iniciativas que deviam ser seguidas por muita gente, né? Sim, sem dúvida. A gente tem que investir muito na educação, né? Para que você veja bem, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos aqui, né? Tivemos diversas empresas de tecnologia que vieram aqui, né? A Tata mesmo, né? Não tem mão de obra qualificada, quer dizer... Né? Tem a vaga de emprego, mas tem não a vaga de emprego, mas está trazendo gente de fora, quer dizer. Coisa, hein? E Londrina é uma cidade, né, que está crescendo muito na área tecnológica. É verdade, né? Virando referência. Então, outra coisa que eu vou dizer para você, Marcelo, as políticas públicas, né, de educação no Brasil estão erradas. Porque, né, tem universidades federais pagas, universidade estadual paga, né? Não, tudo bem, eu acho que é importante também, mas a universidade podia ser feita em forma de bolsas ou financiamento, né? O cara estuda, meu irmão, por exemplo, estudou, fez engenharia, fez o financiamento, depois que ele, né, saiu da faculdade, foi trabalhar e pagou o financiamento. É o que viabiliza, né?
E tem que investir mais na educação básica. Né? Concordo plenamente. Hein? Os alunos, os estudantes nossos, 63% não sabem nem ler, nem escrever, nem fazer conta. Né? Absurdo. Quer dizer, né? Se não houver política pública, gestores, né? Valorizar os professores, né? Equipar bem as escolas, não tem futuro. Doutor Nelson Tsukhahara, muito obrigado pelas informações. Até a próxima, hein? Eu que agradeço. Obrigado. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco com o advogado André Cunha, que sempre está aqui no programa com informações interessantes. Hoje ele vai falar sobre o problema, o que é pior, né? O problema do sistema econômico ou financeiro no Brasil. Antes é preciso registrar que o doutor André Cunha se casou. Boa noite, André. Parabéns. Ô, Marcelo, parabéns. Muito obrigado pelo parabéns. Casei, estou muito feliz. Agora é Fernanda Zebrão, Lilian Fernanda Zebrão Cunha, minha esposa, né? Obrigado, telespectadores que nos acompanham, que sempre estão prestigiando o programa do Marcelo Militão, que para mim é um dos maiores comunicadores da história de Londrina, bem como o pai dele, né? E estamos aí, né? Agora vamos lá. O que é pior, doutor André? O pior problema do sistema econômico e financeiro do Brasil? Qual seria o pior, né? Problema. Sim. O pior problema do sistema financeiro do Brasil são dois. Na verdade, é o acúmulo de dois. É uma junção fatal, Marcelo. É uma bomba atômica. É a pior educação financeira do planeta Terra. O povo brasileiro não tem 0% de educação financeira. Tá? A dona Maria, por exemplo, sabe contar até 20, mas tem 5 cartões de crédito. Né? Então, a educação financeira 0. E, para não dizer corrupto, nada, temos as instituições financeiras em geral, mas vamos falar de banco, que o pessoal entende melhor, mas é Casas Bahia, é Serasa, é cooperativa, é banco, é tudo. É o sistema mais injusto do mundo, mais corrupto mesmo, vamos falar corrupto, e os juros mais abusivos do planeta Terra. Juntando essas duas coisas, é complicado não entrar no tal buraco negro, né?
na dívida, no superendividamento, que vamos falar hoje ainda, né? E o que seria superendividamento? Superendividamento, Marcelo, é um termo que já vem sendo estudado desde o início dos anos 2000, né? Existe endividamento, né? Vamos falar primeiro do endividamento para chegar no superendividamento. Endividamento seria o quê? Aquela dívida que você tem uma previsão de pagamento em 1 mês, 6 meses, 1 ano, até 2 anos você quita. Vamos deixar bem claro, o problema não é a dívida, Marcelo. A dívida é um sintoma. A dívida é um sintoma. O problema mesmo foi o que eu falei agora, é a educação financeira. Porque a gente já vê muito isso. O cara quitou a dívida, está zerado, em 6 meses o ser humano está devendo lá de novo. Não aprendeu nada. Nada, tem que reeducar o homem. Né? Agora, o superendividamento, aí o buraco pega mais embaixo, já mexe com a Constituição Federal, com a dignidade humana. Já aquele cara que vai morrer devendo para o banco, né, pro resto da vida. Ele já virou ativo do banco, que é o melhor cliente do banco. Nossa. É esse que o banco gosta. Né? É o cara que está pagando coisas e deixando de pagar, às vezes, está deixando de pagar conta de luz, deixando de se alimentar bem, está faltando os essenciais para ele e cada vez ele vai se enrolando mais, né? Caindo em pagar, não existe isso, pagar como que é mínimo de cartão de crédito, refinanciar dívida, isso aí tem que reeducar o povo, que isso aí é entrar no buraco negro, é entrar no sistema bancário. O sistema bancário, gente, todos que estão assistindo, foi feito só para a gente perder. Foi totalmente feito contra nós. Interessante, hein? Existe algum projeto de lei, doutor André, para solucionar esses problemas? Existe, Marcelo. Em meados de 2012, tinha o projeto de lei, né? O 283, 283, né? Que ele visava, tinha 3 prioridades, que era o comércio eletrônico, digital online, o superendividamento e o comércio internacional. Passaram por vários setores, por vários setores mesmo. E foi eleito que o problema maior realmente era o superendividamento. Já em 2015, esse projeto virou o 3515, de 2015. Não sei se já viram aí o pessoal, hashtag 3515 já, né? Esse projeto de lei 3515, o que ele vai fazer? Ele vai alterar, está na introdução lá, ele vai alterar o Estatuto do Idoso e o Código do Consumidor no sentido do quê? De quem já está superendividado, de ter dignidade, de ter uma forma justa de pagar de viver justamente, o banco vai ser obrigado a dar um jeito disso, bem como uma reeducação de crédito, botando parâmetros do banco, ser obrigado a ser justo, enfim, vai melhorar a economia do país brutalmente, né? E o consumidor e o consumo em geral. Então existe sim, né? Passou pela Câmara, está sendo votado, né? Mas até ser aprovado, o que faz? Não paga as dívidas? O que você aconselha? Olha, não paga. Né? Ou paga tudo ou não paga nada. Né? Não paga. O que eu aconselho? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tá? Por que não pagar? Eu vou no banco, peço R$10 mil emprestados. Tá. 12 parcelas de R$ 1.150. Vou lá e assino. Legal. Primeiro mês eu pago, segundo mês eu pago, terceiro mês perdi o emprego. Vou lá chorar no gerente. Nossa, gerente, perdi o emprego. Conta toda aquela história triste, sabe? Aí o gerente, só um minuto, vai no computador. Arrumei uma solução. Putz, arrumou uma solução, consegui baixar de 1.150 para 800. Mas agora não são mais 12 parcelas, são 30. Ou seja, o cara não sai mais do negócio. Sai. Em uma assinatura ele faz 2 burradas. Em uma assinatura só, 2 burradas. Primeira, quem não paga 1.150, não acredito que vai conseguir 3 meses continuar pagando 800 também. Segunda burrada, né? Desculpa falar esse termo. Pode falar. Segunda burrada, ele devia 15 mil, agora deve 40. Por aí vai. Então, financiamento, pelo amor de Deus, gente, quem está me ouvindo aí, sai fora disso. Entendi. E tem uma outra história, que é aquela história a dívida, essa dívida que se a gente contrata, ela prescreve ou não? Tem gente que fala que prescreve em 5 anos, como é que é isso? Isso, é quase uma lenda urbana, né? A grande verdade é o seguinte, eu vou deixar bem claro, o que prescreve, que é obrigado por lei prescrever, é o banco
retirar o seu nome do SPC, Serasa, né? Isso em 5 anos o banco é obrigado. Tá? Agora a dívida é eterna. Vai ficar lá. Não, a dívida você vai ficar devendo para sempre. Sim. Não prescreve a dívida. O que existe em 5 anos, que muita gente confunde que prescreve dívida, não é dívida. E se o banco não retirar, você tem direito a danos morais contra o banco. Agora, por exemplo, o banco não cadastrou teu nome, deu 4 anos e 11 meses. Aí ele cadastra, aí renova os 5 anos. Então, se o banco agir de má fé, que é o que ele faz, é basicamente em 10 anos seu nome sai da SPC. Nossa, é muita coisa, né? É coisa para danar. Ou seja, em outras palavras, não tem justiça financeira no Brasil. Ainda não tem? Ainda não tem. Ainda não tem, mas nós estamos torcendo, né? Isso daí não tem porque o povo aprovar, porque isso aí beneficia todo mundo, porque todo mundo é consumidor, todo mundo depende, né? E deixar bem claro, o crédito no Brasil é o lugar mais fácil do mundo de facilitar crédito. Você vai no próprio caixa eletrônico, você já tem crédito ali. Né? Você vai na Casa Bahia, já te dá um cartão. Então é tudo contra você, né? Doutor André Cunha, muito obrigado pelas informações, grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, né? Aqui também eu deixo meus agradecimentos à minha esposa, que está grávida, né? Estamos esperando um bebezinho, um homem. Opa. E agradecimentos eternos à família Militão e ao meu amigo Marcelo aqui, que eu chamo de amigo, né? Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Os melhores cursos de graduação presencial, a melhor estrutura para atividades práticas, a maior rede de convênios com empresas e instituições para estágios remunerados. É uma grande oportunidade. Na Unifil você faz a faculdade e já tem chance de entrar no mercado para ter renda própria. São várias opções de cursos e muitas vantagens para começar a estudar agora. 60% de desconto na primeira mensalidade, bolsas de até 100% para melhores pontuações no Enem, 50% no primeiro semestre para transferência de outras faculdades, 30% de desconto para alunos de escolas públicas e portadores de diploma de ensino superior. Acesse www.unifil.br e conheça as condições para começar a estudar. Unifil, você já decidiu. Já já a gente volta. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar um pouco sobre trauma. E para falar sobre isso está conosco a Claudete Romanisen, que é fisioterapeuta e trabalha com a técnica francesa de microfisioterapia. Claudete, como vai? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, e você, Marcelo? Tudo jóia. Vamos falar então de trauma. Primeiro, o trauma é uma doença? Olha, Marcelo, sim e não. Sob a ótica da medicina, existe aí, dentro do Código Internacional de Doença, nós temos lá o F43, que dá para a gente uma sigla, Transtorno de Estresse Pós-Traumático, TEPT, né? Então, dentro disso são agrupados todas as situações decorrentes, né, de um trauma. Mas, à luz da microfisioterapia ou das práticas integrativas,
O trauma é uma experiência humana. É tudo aquilo que a gente passou e não solucionou, a gente não conseguiu superar. Então isso fica, deixa sinais no nosso corpo e nós retemos e não superamos essa experiência dolorosa. Então isso pra gente seria um trauma. E os traumas podem acontecer em qualquer idade, Claudete? Marcelo, crianças, inclusive? Não existe possibilidade de passar pela vida sem um trauma. Eu tenho, você tem, nossos filhos têm, todos nós vivemos situações traumáticas. E eles podem ser biográficos, né? Nós podemos ter vivido eles desde a vida fetal até o momento presente, mas existe uma pesquisa americana que demonstrou que descendentes de combatentes de guerra, até a 4ª geração tem mais predisposição a um transtorno pós-traumático. Então, a gente não só tem as vivências biográficas, como a gente carrega traumas aí das gerações anteriores que podem predispor a gente a desenvolver sintomas também quando a gente passa por alguma situação parecida. E que tipo de traumas, Claudete, podem ser tratados com a microfisioterapia? Marcelo, quando a gente pensa em trauma, na palavra trauma, a gente pensa em algo realmente trágico, né? Um estupro, um acidente, uma morte trágica. Porém, nós somos muito individuais. Situações que às vezes são corriqueiras para um traumatizam outros. Uma outra pesquisa que foi feita também nos Estados Unidos, com pacientes que passaram por cirurgias ortopédicas, que a princípio seriam cirurgias aparentemente mais tranquilas, esses pacientes tinham sinais de transtorno pós-traumático. Então, uma coisa corriqueira para um tratamento dentário, ou uma situação de falar em público, ou uma situação vexatória que pode ser corriqueira para outra pessoa, se transforma num trauma. E aí, todos esses podem ser tratados com a microfisioterapia? Bom, na microfisioterapia, nós vamos buscar no corpo o que é lento, situações lentas e rápidas, o que a gente chama de lento e rápido. Então, vamos dar o exemplo da pandemia. Na pandemia, todas essas informações que a gente está recebendo desde março, elas podem estar nos afetando. Então, muitas pessoas que não foram contaminadas com o coronavírus estão com transtorno pós-traumático, por estar vivendo nesse campo informacional. E um outro que teve o vírus pode não estar, pode ter lidado bem com a situação. Então, é cada um mesmo, né? Certo. E por quanto tempo esses traumas, Claudete, podem permanecer no corpo e prejudicar a saúde? Bom, Marcelo, em relação aos traumas, aquela frase, né, o tempo cura todas as feridas, ela não se aplica. Então, muitas vezes, se nós vivenciamos como traumas, eles podem ficar latentes no nosso corpo e na microfisioterapia nós vamos encontrar, às vezes, questões que ainda não estão sintomáticas, mas que estão ali no corpo e podem, a qualquer momento, por outra questão que a gente passe, desenvolver um sintoma ou uma patologia, ou seja, memórias adormecidas a gente encontra também dentro da gente. Gatilho, esperando um gatilho. Olha, e como que os traumas, Claudete, afetam a vida da pessoa? Olha, podem afetar qualquer área, Marcelo. Dentro dos clientes que eu recebo, existem pessoas que vêm porque não tem nenhum sintoma, mas estão sentindo perda da vitalidade, alteração nas questões vitais, né? Sono, libido, apetite. Muitas vezes a gente percebe, né? A pessoa passou por um trauma emocional, de repente desenvolve uma doença, desenvolve um câncer, desenvolve uma doença mais séria. Uma coisa leva a outra. E outros, eles estão com trauma na sua evolução. Eles não conseguem evoluir, não conseguem prosperar desde que passaram por um trauma. A vida ficou meio rodando em círculos. Então aí a gente entra com a microfisioterapia para entender o que aconteceu no corpo e poder liberar. E é isso que eu queria que você explicasse melhor. Como é que a fisioterapia pode ajudar um indivíduo com essas dificuldades? Marcelo, assim como para percorrer uma cidade, encontrar um local numa cidade, a gente utiliza mapas, na microfisioterapia nós temos também mapas que são maravilhosos, que nós vamos percorrer o caminho que o trauma fez no indivíduo. Às vezes a gente encontra até 8 vísceras, 8 órgãos afetados que têm ali uma diminuição da vitalidade por conta de um trauma. Então nós percorremos o caminho do trauma,
percebemos e sentimos onde ele afetou, e aí nós vamos liberar. Eu gosto muito da palavra liberar, porque o trauma, ele não deve ser uma prisão perpétua, ele deve ser só uma memória. Certo. Então a gente libera, o organismo tem a possibilidade de fazer novas sinapses, né, novos caminhos cerebrais e encontrar de volta a sua vitalidade, e ir para frente, sair daquele ciclo e andar para frente. É isso que a gente busca com a microfisioterapia. Agora me ocorreu aquele pessoal que tem pânico de entrar no avião, por exemplo, Sim. né? Isso fatalmente é por conta de algum trauma. Algum né? trauma. Tem alguma coisa aí, ou transgeracional, ou da biográfica, que a gente tem que encontrar e tem que liberar, porque isso afeta a qualidade de vida, né? E às vezes o cara nunca passou por um acidente de avião, né? Normalmente não. Normalmente traumas. Tem gente que não dirige, tem gente que não anda de elevador. Então são situações corriqueiras, né? Que bloqueiam a vida da pessoa. Então temos possível, que liberar então... e sair dessa prisão perpétua. É verdade. Agora, uma coisa é preciso a gente voltar aqui e perguntar. Não tem gente que passa pela vida sem ter um trauma, né? Você falou não. bem, mas vamos voltar a conversar. Não tem. Às vezes situações muito... que a pessoa nem imagina, porque na microfisioterapia existem memórias que a pessoa nem acha que aquilo influenciou. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu atendi que tinha uma fibromialgia muito forte e sintomas de depressão. O que a gente achou na memória, o que o corpo dela mostrou? Uma situação da infância, que quando ela morava no sítio, e quando ela ia para a escola com 7 anos, a mãe mandou arrancar todos os dentes dela e colocar a prótese. Era comum isso onde ela vivia. E ela teve que ir para a escola, a prótese não tinha chegado, ela teve que ir para a escola sem nenhum dente. Então isso ficou uma memória marcada, e ela lá na frente desenvolveu uma situação, uma patologia, e a gente conseguiu liberar essa memória, e ela foi para a vida livre dessa memória e dessa patologia. Que coisa, hein? São histórias interessantes, né, do dia a dia. Claudete, muito obrigado por todas essas informações. Grande abraço para você e bom trabalho. Obrigada para você também, Marcelo. Muita saúde para nós. Né? Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!